Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar nesta manhã, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, possa falar aos nossos corações, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que a Tua compaixão sejam presentes e se manifestem em nosso meio e as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, que o Senhor ministre, que o Senhor se manifeste em poder e graça, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 13. Evangelho segundo João, capítulo de número 13. O texto que nos fala de quando Jesus lava os pés aos seus discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está de todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que Deus abençoe a sua palavra
em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós falamos da ceia do Senhor, nós normalmente nos detemos no momento em que Cristo ministrou a ceia, em que Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E Ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Mas raramente falamos do panorama total da ceia. E este episódio que se passou, fez parte da ceia. Cristo não instituiu um ritualismo que deveríamos nós todos fazer incessantemente. Não é parte integrante da ceia o lavar os pés, como a prática que nós ministramos. Porém, é parte significante da ceia o lavar os pés. Há um significado, há uma importância, tanto que Cristo o fez. Eu poderia dizer 3 grandes significados da ceia. Em primeiro lugar, uma demonstração de amor. Tudo o que aqui ocorreu por amor. E já no início do texto se fala: tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Era um ato de amor. Era o que Jesus estava fazendo, um ato de amor. E não apenas um ato de amor, mas a segunda coisa, um símbolo de purificação. E que apontava não apenas para a purificação naquele instante, naquele momento, mas para aquela purificação que o Senhor viria a realizar através do seu sacrifício por amor a nós na cruz do Calvário. Quando Ele derramaria o seu sangue por amor a nós e nos lavaria dos nossos pecados e de toda a nossa iniquidade, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Sim, apontava para a purificação. E mais do que isto, como um terceiro sentido do texto, um modelo a ser seguido. Cristo mesmo disse: eu vos dei o exemplo. Um modelo a ser seguido. Um modelo de humildade. Aquele momento foi um momento, de certa maneira, bem constrangedor para os discípulos de Jesus. Não espante a atitude de Pedro, por Pedro ter se negado. Era algo extremamente humilhante, a situação de lavar os pés. Ela era reservada para os escravos e, mesmo assim, digamos, de ordem mais inferior dos escravos. Cristo, no meio da ceia, tira a sua veste superior. E ele, então, faz o quê? Toma uma toalha e se cinge com ela. E começa a limpar, a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo foi algo que chamou muita atenção dos discípulos naquele momento. Quando Cristo começou cingido com uma toalha, tomando uma bacia de lavar, enchendo-a de água, ir discípulo por discípulo. Lembre-se que alguns dias antes,
Jesus estava com os seus discípulos. É um momento antes desta que era a ceia, onde a multidão estava com Jesus. E Jesus falava do seu sacrifício, falava de glorificar ao Pai com o seu sacrifício. As pessoas não entendiam isto. E de repente a Bíblia diz que dos céus houve uma voz: eu te glorificarei. Alguns disseram, é um trovão. Outros disseram, é um anjo que fala. Houve uma voz vinda dos céus, reafirmando tudo aquilo que Jesus estava dizendo, que aquele ato que ele haveria de fazer era para glorificar o Pai. Era para glorificar ao Senhor. É para salvar-nos, sim, mas para glorificar o Pai. E que o Pai o glorificaria. E então houve a voz no céu dizendo: eu te glorificarei. Mais de uma vez, esta voz testificou, desde o batismo de Jesus, quando disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração de Jesus, dizendo: a ele ouvi. E agora, nesse momento, antes da ceia, dizendo: eu te glorificarei. Tudo isto, o que os discípulos tinham como uma expectativa. Os discípulos não podiam entender o que Jesus mesmo diz: o que eu faço agora? Vocês não podem compreender, mas vocês compreenderão depois. A própria obra da cruz disse: vocês só poderão compreender depois. Naquele momento, para eles, era difícil, era mesmo impossível de compreender. Seu próprio apóstolo Paulo diz que a obra da cruz, a mensagem da cruz, ela é escândalo, ela é loucura, mas para os que são salvos é sabedoria de Deus. Porém, Jesus ali está ministrando aos seus discípulos, e ministrando mais do que com palavras, ministrando com vida, com atitude. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender é que as nossas atitudes, a nossa vida, tem que falar mais alto do que as nossas palavras. É o exemplo de vida que nós precisamos ter, viver de fato e pregar o que vivemos. Jesus ali pregou com atos e não apenas com palavras. Ele ali manifestou aos seus discípulos uma postura e um exemplo a ser seguido, e que todos nós devemos seguir e seremos abençoados se praticarmos. Lembre-se que Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade não está só em humildemente servir, mas há um outro tipo de humildade que Cristo requereu de Pedro. Pois Pedro disse: de modo nenhum lavarás os meus pés. Eu é que deveria lavar os teus pés. Sabe, nós não podemos apenas ser humildes para servir. Nós também temos que ser humildes para sermos servidos, para aceitarmos sermos servidos. Quantas vezes essa é a dificuldade que nos constrangemos quando vamos ser servidos por um conceito errado de humildade. Somos tão humildes,
que não podemos ser servidos. O apóstolo Pedro, tão bem intencionado, não julgo eu a Pedro, porque possivelmente nós também estaríamos, como eu disse, constrangidos. Aquilo que Jesus estava fazendo não era uma coisa comum. Foi um ato que causou espanto a todos. Pedro teve a audácia, como sempre, de falar. Outros, possivelmente, apenas pensaram. Mas Pedro teve a audácia de falar. Nós estamos falando de pessoas que estavam ali sentadas ao redor daquele momento da ceia. Sabe, a realidade daquela refeição, daquela ceia que eles estavam ali vivenciando, a forma como era feita, a maneira como eles se portavam, eram bem diferente da nossa realidade. Eles tinham uma espécie de uma esteira sobre a qual cada um deles se assentava. Colocavam o seu corpo apoiado sobre o seu braço, se inclinavam, colocavam os pés em direção ao lado de fora, e então ali praticamente quase que deitados, assim meio de lado, eles tomavam a ceia. Não é aquele quadro de Leonardo da Vinci que vemos uma mesa posta e as pessoas ao lado direito e ao lado esquerdo de Cristo, eles ficavam como que ao redor, sentados de uma forma quase que circular. Estavam todos ali, vendo uns aos outros, encarando uns aos outros. João ali, que a Bíblia diz que colocou a sua cabeça sobre o colo de Jesus, eles quase que estavam deitados. Você pode imaginar a cena da ceia, e então, de repente, Jesus se levanta do seu lugar, da sua esteira, da onde ele estava ali, para participar com seus discípulos da ceia. Ele tira o seu manto e toma uma toalha. Os discípulos, com espanto, encaram aquilo. Jesus dá uma lição de humildade? Sim. Jesus dá uma lição de humildade completa. Lembre-se que a Bíblia diz que ele se autoesvaziou e ele se humilhou, assumindo a forma de homem, e ainda diz de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa humilhação, essa humildade, esse serviço, esse servir, tudo aponta à obediência e à morte de cruz. Com que tipo de morte ele morreria? Ele bem falou isso antes, tanto às multidões quanto aos discípulos. Mas todos tinham dificuldade de compreender, de entender. Foi então que Pedro, quando disse essas palavras, de modo nenhum lavarás os meus pés, Jesus disse, se você não permitir que eu te lave, você não tem parte comigo. Deixe-me dizer uma coisa, só tem parte com Jesus quem é lavado por Jesus. Isso eu não estou falando simplesmente do lavar os pés, eu estou falando do lavar pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Só tem parte com Jesus quem é lavado por Jesus. E se você nos ouve nessa manhã e se pergunta,
terei eu parte com Jesus? Essa palavra parte, que tem a ver de relacionar-se, é algo que nós entendemos mais em nossa língua, mas na língua grega ela tem a ver inclusive como ter direito, como a parte devida, como a herança, a parte da herança. Para que realmente tenhamos essa herança, a herança que o Senhor quer nos dar, nós temos que permitir que Ele nos lave, você que nos ouve. E se ainda não foi lavado por Jesus Cristo, você ainda não tem parte com Ele. Quando somos lavados por Jesus Cristo, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, e nos entregamos a Ele de todo o nosso coração com uma gratidão por sermos salvos. Quando tomamos essa postura, então somos lavados por Cristo, redimidos pelo seu sangue, salvos pelo seu sacrifício. E se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer isto hoje e agora. A você dizer como Pedro também disse: então lava minha cabeça, então lava-me os pés. Jesus disse algo muito interessante. Jesus disse: quem já está limpo, quem já banhou-se, não necessita senão de lavar os pés. Quem já está limpo. Diz: vós já estáis limpos. Mas Jesus acrescentou: nem todos. Porque há quem se lave e não se limpe. Porque isto não é algo exterior, isto é algo interior. Falava ele de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes teve os pés lavados como os demais. Mas ele foi lavado, porém ele não foi limpo. Porque essa limpeza é uma limpeza interior e não uma limpeza exterior. Isso não é uma aparência. Isso não é algo visto pelos olhos da carne. Isso é algo do interior, daquele que sonda mentes e corações, aquele que sabe, aquele que perscruta, aquele que nos conhece. Judas Iscariotes estava como tantos, lavados e não limpos, porque tinham o seu coração contaminado. Quando se diz aqui que o diabo já tinha enchido o coração de Judas, para que Judas traísse a Jesus. É interessante que alguns estudiosos desse texto, que são estudiosos da interpretação grega, os exegetas do texto, dizem que o sentido é tanto o diabo pôs em seu próprio coração, no próprio coração do diabo, a respeito de Judas. Assim o diabo determinou-se a respeito de Judas, assim o coração do próprio Satanás determinou-se a respeito de Judas, quanto encheu o coração de Judas, e agora é o coração de Judas, e não o coração de Satanás. O que estava no coração de Satanás passou a estar no coração de Judas. Porém, deixe-me dizer algo: o diabo nada põe em nosso coração
que já não esteja lá antes. De modo que Judas é culpado. Porque o que o diabo busca e buscou no coração de Judas era o desejo. Lembre-se que João, mesmo falando sobre Judas Iscariotes, quando este falou, Judas disse a respeito daquele nardo finíssimo, que o perfume foi derramado sobre Jesus, dizendo, isso poderia ser vendido e dado aos pobres. E então João disse, ele não disse isso porque tinha cuidado dos pobres, ele disse isso porque era ladrão. Este era o coração de Judas. Ele era ladrão. E quando o dinheiro entrava na bolsa, ele metia a mão para tirar o dinheiro. Então o diabo viu no coração de Judas o desejo de roubar, o desejo de alcançar vantagem, o desejo de se aproveitar. E ele encontrou no coração de Judas o coração que estava contaminado, que estava sujo. Por isso, embora lavado, não era limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque falava a respeito daquele que o entregaria. A palavra trair, ela pode ser traduzida como a palavra entregar. Aquele que o entregaria. Judas entregou a Jesus, Judas traiu a Jesus nesse sentido, porque o entregou na mão dos seus inimigos, e o entregou em troca de quê? De dinheiro. Foi através disto, isso que ainda está presente na Igreja de Cristo, e que nós devemos tomar todo o cuidado. Lembre-se que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. E era esta inclinação, de Judas, e que nós devemos entender que nós não podemos ir atrás desta inclinação. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ou há de amar a um e aborrecer ao outro. Qual o Senhor que nós queremos servir? Qual o Senhor que nós queremos pertencer? Queremos pertencer a Deus, porque o Senhor é aquele que é dono de nossas vidas. Queremos pertencer a Deus ou queremos pertencer às riquezas? A maior parte das pessoas que deseja ter as riquezas, acaba que as riquezas o têm. E nós devemos, não há problema em você ser próspero, não há problema em você ser rico, não há problema em nada disso, desde que o teu coração não esteja nestas coisas, mas esteja no Senhor. Ao contrário, precisamos de pessoas enriquecidas, precisamos de pessoas economicamente abençoadas para fazermos a obra de Deus, para abençoarmos vidas, para atendermos aos necessitados, de modo que o Senhor nos dê, como a Bíblia diz, faço votos, que seja próspera a sua vida, como é próspera a sua alma, que em primeiro lugar tenhamos uma alma próspera. Mas o que mais me chama a atenção no texto em que Jesus lava os pés
aos seus discípulos é que aqui há uma coisa que eu tenho chamado de antítese a Pilatos. Lembre-se do que fez Pilatos. Lavou suas próprias mãos. E o que fez Jesus? Lavou os pés dos outros. Isso para mim é uma antítese. É uma oposição completa ao que Pilatos fez. Pilatos fez para não se envolver. Cristo fez para se envolver. E esse é o exemplo que Cristo deseja de nós. E o anti-exemplo é Pilatos. O que nós temos feito? Temos lavado as nossas mãos? Ou temos lavado os pés dos outros? Qual é a atitude, qual é a escolha que nós temos feito em nossa vida? Ou seguimos a Pilatos, ou seguimos a Jesus? Ou seguimos o exemplo de Pilatos, ou seguimos o exemplo de Jesus? Sabe, se tornou até popular a frase de Pilatos: lavo minhas mãos. Muita gente, em algum momento disse: lavo minhas mãos, não me comprometo. Mas o que Jesus deseja de nós é comprometimento. Não existe compromisso sem comprometimento. A gente hoje que quer ter um compromisso sem ter comprometimento. Nós temos que, para ter um comprometimento, estarmos envolvidos. Sabe, os pés dos discípulos deviam ser pés bem sujos, ao meu ver. Eu não sei como você imagina. Eu gosto muitas vezes de, lendo um texto bíblico, gastar um tempo imaginando o cenário, imaginando a imagem. Como eu disse, não trazendo a nossa realidade dos nossos dias, que estaríamos todos com uma mesa mais elevada, com uma cadeira mais elevada, sentados à mesa, ao redor da mesa, sentados, cada um em sua cadeira. Naqueles dias, tudo era ao nível quase do chão. Estavam todos ali. Para que Jesus pudesse lavar os pés, ele tinha que se abaixar. Imagine como os discípulos se sentiram quando Jesus chegou perto deles, aqueles pés imundos, aqueles pés sujos, aqueles pés que precisavam ser limpos. E Jesus então os lavou. E a pergunta é: e quem lavou os pés de Jesus? Pedro disse: eu que tenho que lavar os seus pés? Ele não lavou os pés de Jesus? Não era o foco do momento que Jesus fosse servido? Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem. Em outra feita, Jesus diz: quem é o maior? Quem serve ou quem é servido? Jesus não disse, ouça-me bem, eu não quero trazer polêmica nenhuma, mas Jesus não disse claramente assim:
quem serve é o maior. Jesus disse: eu, porém, sirvo. Servir não me tira da posição, da postura que eu possuo. Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Eu sou mestre e senhor. Mas mesmo sendo mestre, mesmo sendo senhor, eu, porém, sirvo. Meus irmãos, um dos grandes problemas, e especialmente dentro da igreja, é que quando somos engrandecidos, ficamos soberbos, ficamos arrogantes, dizemos: isso não é para que eu faça. No passado fazíamos, mas agora dizemos: agora eu tenho estou num outro nível. Essa ideia de nível dentro da igreja, essa ideia de grandeza dentro da igreja é muito perigosa. Jesus disse: olha, eu vos dei exemplo. Então nós devemos estar sempre dispostos a servir, e a servir uns aos outros. Nós devemos estar sempre dispostos a sermos humildes. Paulo diz: considerai os outros como superiores a vós mesmos. Isso não quer dizer que eles sejam superiores, mas que eu devo considerá-los, devo tratá-los, devo honrá-los. A mais humilde pessoa deve ser honrada, deve ser exaltada. Nós precisamos, quando Jesus ouviu a discussão dos seus discípulos, quem era o maior entre eles, Jesus disse: isso não é assim entre vocês. Não é assim que vocês devem agir. E tomando uma criança, a levantou diante deles. Lembre-se que Jesus não pregava apenas com palavras, mas com atitudes. Ele disse: quem receber a um desses pequeninos, por menor que seja, a mim me recebe. E quem recebe a mim, disse Jesus, recebe aquele que me enviou. Quem receber a vocês, recebe a mim. Quem receber a mim, recebe ao meu Pai. Jesus, quando toma aquela criança, mostra algo diante deles. Eu não sou grande para ser maior que os outros. Eu sou grande para pegar o menor e levantá-lo à altura dos outros. A humildade é mais do que se humilhar, é exaltar o outro. Quando nós exaltamos o outro, quando nós dignificamos o outro, quando nós honramos o outro, então nós manifestamos a verdadeira humildade. Cristo foi humilde não apenas em se humilhar, Cristo foi humilde em nos exaltar, em nos honrar, em nos salvar, sim, mas Ele não apenas nos salvou, Ele nos dignificou, Ele nos devolveu dignidade. Esta é uma lição que está dentro do ambiente da ceia do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, falando das divisões, das brigas, ele disse: agindo dessa maneira, não é o corpo de Cristo.
Por quê? Porque vocês estão se ajuntando para pior. Vocês estão com divisões. Vocês não estão vendo os pequenos. Paulo falava, dizendo: a quem não coma, a quem passe fome, no meio daquela ceia que eles se reuniam, a quem se embebede, um proceder incorreto, dizendo: essa não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, isso não é ceia do Senhor. Ou seja, há uma atitude correta, há um espírito correto na ceia do Senhor. E esse espírito correto de participar da ceia do Senhor, Cristo nos deu o exemplo no lavar os pés. Muitas pessoas fazem, e eu não sou contra, a cerimônia do lavar os pés. Mas isso não é um ritualismo. Aquilo que Cristo fez foi um exemplo. Não é um ritualismo. Infelizmente, a igreja tornou isto apenas um ritualismo e esqueceu do exemplo. Então, lá vai um sacerdote, ou lá vai uma pessoa e dizendo: agora vamos lavar os pés e tudo mais. Eu entendo Pedro. Se uma pessoa chegasse para mim na cerimônia e quisesse fazer a cerimônia do lavar os pés aqui agora na igreja, então vamos fazer e vamos tomar os pés do pastor Aloysio e vamos lavar, eu estaria altamente constrangido. Talvez você não ligasse, mas eu estaria totalmente sem graça, o meu temperamento, eu não iria gostar disso nem um pouco. Tiraram o meu sapato, tiraram a minha meia. Eu sei, falta de humildade, talvez. Você pode falar. Mas isso seria algo para mim, pelo meu temperamento, constrangedor. Pedro, eu te entendo. Tem tanta gente que fala mal de Pedro. Pedro, eu te entendo. Eu te entendo. Veja bem, isso era algo que fazia parte. Quando alguém chegava numa casa, lá vinham os servos, lá vinham lavar, mas Cristo tomou essa atitude. Ele disse: eu sou mestre, e eu sou o Senhor, mas eu sou servo. Ser mestre e ser Senhor não anula o meu servir. E a igreja tem que voltar a esse exemplo. Esta é a grande mensagem do lavar os pés. E se não tivermos esse espírito, não tomamos a ceia do Senhor de forma digna. Porque se eu tomar a ceia do Senhor com coração altivo, com um espírito arrogante, eu estou tomando a ceia do Senhor sem discernir, com o espírito errado. A Bíblia diz: se não discernimos o corpo, comemos e bebemos o quê? Juízo para nós. Quem tomou e comeu da ceia do Senhor de forma indigna? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O corpo, a igreja de Cristo, o corpo, a pessoa de Cristo, o corpo, a comunhão em Cristo. Temos que discernir, temos que ter o espírito certo, temos que ter a postura correta. Um coração quebrantado, um espírito contrito, que é de grande valor diante do Senhor. Humildes, chegando humildemente a participar da ceia, não somente
nos humilhando, mas também o quê? Exaltando ao nosso irmão. Honrando ao nosso irmão. Que Deus nos dê essa postura de sermos, de fato, imitadores de Cristo. Muitos querem ser imitadores de Cristo em ser mestres. Eu quero ser um mestre. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Eu quero saber os segredos das Escrituras. Eu quero ensinar com grande capacidade. Eu quero ser um mestre. Muitos querem ser imitadores de Cristo, em ser Senhor. Eu quero autoridade, eu quero poder. Eu quero falar, vai e ele vai. Eu quero dizer, fica e ele fica. Eu quero ser Senhor, como o Senhor é Senhor. Sabe, embora eu não seja contra nem o título, nem o livro, sou filho do rei, eu não posso esquecer que, embora Cristo tenha nos dado, pelo seu sacrifício, sermos filhos do Pai, fomos adotados, todos nós somos filhos do Senhor, mas fomos chamados a servir. Poucos, e eu espero que nós estejamos entre eles, estão querendo imitar a Jesus no serviço. No serviço. Ser Senhor e ser mestre não anula a humildade de servir. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui nos entregar ao Senhor e de todo o nosso coração, te pedir perdão. Senhor, se nós não formos lavados por Ti, não temos parte contigo. Aquele que já está limpo não necessita senão lavar os pés. Senhor, o Senhor nos livrou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos libertou de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a iniquidade, de todo o mal, de toda a maldição. Mas, ó Senhor, se dizemos que não cometemos pecados, somos mentirosos. Mas se pecarmos, temos advogado fiel e justo diante de Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De modo, Senhor, que nós aqui viemos, Senhor, nesse momento, precisamos, Senhor, lavar os nossos pés, ter os nossos pés lavados. Precisamos chegar aqui com arrependimento. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Queremos tomar da ceia de forma digna, discernindo o corpo. Senhor, se há divisões entre nós, se nos dividimos, se julgamos, se condenamos ao nosso irmão, Senhor, perdoa-nos. Aquele dia, o Senhor demonstrou amor não só para os que mereciam, mas para aquele que não merecia. Que o Senhor já sabia que o trairia. Ó Senhor, que nós tenhamos assim a atitude certa. Tenhamos assim, Senhor, o amor, amando não apenas aqueles que merecem, mas amando
os que não merecem também. Queremos ser imitadores de Cristo, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém.